Ao senhor Diácono Nelson. Pode, senhor, querido pastor Ricardo, Amém. e a todos que estão conectados nessa live do Conexão Bíblica. Sejam todos bem-vindos, em nome do Senhor Jesus. O pastor, né, dá um abracinho, já quer entrar no meio do, né, pastor para todos também. Nós estamos agora conectados numa live no site, na verdade não é um site, né? O Facebook da igreja, o YouTube da igreja, Igreja Apostólica Casa da Cura, Também. Na São Paulo, capital, na Tom Vilares. Tom Vilares, não, Nossa Senhora das Mercedes. Nossa Senhora das Mercedes, 825. Estou com saudade do Dom Vilares. Né? Começamos lá, né, pastor Fábio? Tudo começou lá, né? Tudo começou lá. E dando continuidade à conexão bíblica que normalmente fazemos, né? Os domingos nós estamos dando continuidade agora num novo estilo. A nossa área de marketing, estou até gostando desse novo visual aqui, né? O presbítero Fabiano, o obreiro e levita, né? Samuel, né? Então estamos aí fazendo parte de um novo cenário, né? Novo cenário, uma nova estação da igreja. De novo, digamos que agora temos um respaldo, né? Agora nós estamos aqui numa responsabilidade, né? Coisa mais séria. Coisa mais séria. Daqui a pouco eu vou ter que cortar a sobrancelha, fazer o pé, podólogo, as unhas, cuidar do corpo, né? Que é Santo Santo. Conhece de tudo, né? É um privilégio termos o Espírito Santo como nosso hóspede, né? 24 horas por dia, todos os dias da semana, todos os meses, todos os anos, aqueles que realmente aceitaram Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Né? Como eu costumo sempre mencionar na nossa conexão bíblica aos domingos, né? E o que o nosso querido presidente Fabiano sempre fala, né? Nós somos o endereço terreno, ao qual Deus escolheu habitar. É verdade. Isso é uma bela de uma referência. Uma frase muito sábia, né? Vindo da parte do Espírito Santo, que usou nosso querido presidente Fabiano. Eu tomo como exemplo isso. Hoje você não consegue fazer nenhum tipo de entrega se não tiver, né, o endereço postal, né? E hoje em dia eles até facilitaram, né? Eles pegam o primeiro CEP, né? Já abre o CEP e já pega toda a ficha, né? Todo o endereço, né? Para realmente facilitar o serviço postal, né? Verdade. E aí, nós aqui estamos com um novo tema, né? Nós vamos falar hoje, começamos hoje, né? Uma forma introdutória sobre tricotomia, né? Nós compreendemos um texto que é básico, né? Que Paulo escreve em uma das epístolas para a igreja de Tessalônica, exortando, né? Sempre a uma posição de acordo com uma vida nova, uma nova vida, né? No Espírito, né? Com o Espírito Santo, fazendo com que a velha criatura seja cada vez mais enterrada, seja lacrada, seja até exonerada da vida do novo cristão, né? E aí nós começamos com o 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Nosso texto base, né? Vamos começar com esse texto base. Eu vou começar lendo, né? Sim. Os irmãos em casa quiserem acompanhar, fiquem à vontade. O livro de 1 Tessalonicenses 5, 23. Eu vou ler. O mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Você vê aqui, né, pastor? O quanto ele, né, é enfático assim, né? O apóstolo Paulo, né? Falou na questão de que nós viéssemos a nos conscientizarmos, né? A estar nos santificando, né? Eu digo que a vida do cristão, novo cristão, é aquela roupagem que se chama santidade, ser santo, né? Ser santo é uma coisa que muitas pessoas têm uma ideia de uma forma até de idolatria, né? Entre aspas, a pessoa
pensa que somente aqueles que um dia foram instrumentos na mão de Deus pelo Espírito Santo, né? Somente na ação, Senhor Jesus Cristo, é claro, né? Na ação, no ato, no movimento da igreja primitiva, né? Na ação do Espírito Santo, no livro de Atos dos Apóstolos, escrito pelo Lucas, ao seu amigo Teófilo, que na verdade seria a todos, né? E aí, nesse momento, a gente percebe que a forma de que, principalmente os 11 que permaneceram com Jesus Cristo, esses, depois de Jesus ser levado aos céus, né? Ascendeu ao céu, e os anjos até falaram, vocês fiquem olhando para cima, estão esperando aqui. Vamos sair da área, vamos obedecer o que o mestre falou. Né? O mesmo que veio um dia pior, né? Exatamente. Quer dizer, né, que tem uma passagem, né? Eles tinham que se preparar para um novo ciclo. Né? Exatamente. E aí a gente percebe. Já se preparando para o Pentecostes, né? Na verdade. Perfeitamente. E aí eles têm que ficar totalmente, né, congregados, unidos, para tomar uma atitude dessa. E quando a gente fala em tricotomia, né, a gente vê alguns estudos que alguns teólogos que, somente nos anos anteriores, eles criam só na dicotomia. Né? Então, é um assunto que a gente vai estudando, a gente vai buscando e, de repente, até pessoas que são professores teólogos têm uma certa dificuldade até de se expressar em relação a isso. Né? Eu, verdadeiramente, tive até um tempo na minha vida que eu ficava lutando, né, sobre o estudo na natureza tríplice do homem, né? E aí, fazendo, né, todo o trabalho teológico, pesquisa, a gente começa a entender que não é à toa, né, tanto Paulo, como escreve no livro de Tessalônica, como também o escritor do livro de Hebreus, né, que não é Paulo, que ninguém sabe, né, que uns falam que é Apolo, não importa, lá no céu a gente vai ver quem escreveu. A forma que ele escreve em Hebreus 4:12 também. Seria parte teológica, né? Sim. Não vem o caso, né? Exatamente. O que nos interessa é saber a veracidade da palavra. Né? Exatamente. Isso que realmente importa, né? Quem é o autor, né? A gente fala, primeiramente, costuma falar que é o Espírito Santo. Exatamente. Então, a gente percebe que nessa forma que Paulo escreve, né? Ele diz o mesmo Deus, né? A gente sabe que o caráter do nosso Deus é um caráter amoroso, né? Paulo também, quando escreve o livro de Coríntios, fala sobre os 9 dons, fala sobre os ministérios, e declara que se você tiver todos esses dons e for usado pelos ministérios, mas se não tiver amor, você está fora do âmbito do nosso Criador. Toda a essência, né? Exatamente. De Deus, né? Que é o amor. Mas aí tem aqui a outra parte, o mesmo Deus de paz, né? A Bíblia nos garante que o nosso Deus não é Deus de confusão, né? Não é Deus de dúvidas, né? Jesus até expressa que o nosso andar e falar tem que ser sim, sim, ou não, não. Né? E passar disso é procedência do maligno. Passar disso, né? E muitas vezes as pessoas ficam naquela situação, eu não sei se Deus fala comigo, não sei se Deus, né? Como é que eu tenho essa intimidade? Né? Discernir isso. Ou é a voz de Deus, ou a voz, né, da minha cabeça. As pessoas têm muito essa dúvida. Né? É um relacionamento que você cria depois que você passa pelo processo, né? Assim, você entender que você necessita de Jesus Cristo, que você é um pecador que necessita ter Ele como seu único Salvador, que Ele é o único Salvador, e que você precisa tomar algumas formas de andar de acordo com a palavra, né? Então, os primeiros procedimentos que João Batista deu, né? Que ele chama o povo da época para se arrepender,
é o momento que esse arrependimento ele necessita que a gente nos humilhe debaixo da potente mão de Deus e entenda que é necessário que Deus mude a forma do nosso pensar, do nosso agir e do nosso caminhar. E entendendo que temos um pecado que veio lá de trás. E sem não trabalhar no nosso eu, esse limpar, né, esse pecado original e buscar andar de acordo com uma vivência, né, em Cristo ressuscitado, a gente não vai conseguir. Como está escrito, né, em 2 Coríntios 5,17. Aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. E daí a gente está tendo a questão do comportamento. Né? Sim, e é dessa forma do comportamento que você tem a diferença daquele que serve a Deus em Cristo e aquele que não serve. Mas por que nós estamos chegando na dicotomia? Né? São 3 tópicos, quer dizer, na verdade serão, eu consigo dizer, eu sou um espírito que tem uma alma e habita no corpo. Né? Então é essa posição que nós vemos, tanto Paulo escrevendo como o escritor do livro de Hebreus. E como é que a gente entende isso? A gente tem que passar pelo processo de regeneração, de arrependimento, de pedir para que o Senhor venha mudar e moldar a nossa vida. E aí, nesse processo, a gente entende que, quando Paulo aqui tratando com os crentes cristãos de Tessalônica, ele coloca, né, nosso Deus é Deus de amor, mas é um Deus de paz, que venha o quê? Que o santifique em tudo. Né? Essa coisa de Tessalonicenses, ele sempre bate numa parte. Apesar de estar dando aqui uma doutrina das práticas que deveriam ser o homem e a mulher cristã, nova criatura, ele bate na questão de santificação. Você está separado em Cristo. Né? Aquilo que você falou, Diácono, as coisas velhas se passaram, se fez uma nova criatura. Um novo tempo, né? Um novo tempo. Então, o falou, é regeneração, é isso, né? É mudança, transformação de vida. Então, por que isso? Porque nós não somos deste mundo, nós temos um caminho a seguir neste mundo. E aí nós vamos entrar num fato que aqui ele nos chama a atenção em tudo, né? Em tudo e todo o vosso, né? O vosso corpo, ou melhor, o vosso espírito, alma e corpo sejam plenos. Tudo diz a respeito à constituição humana, né? Exatamente, sejam plenos, quer dizer, plenos, de uma forma qualitária, conservados, irrepreensível, quer dizer, que você não tenha ninguém para contestar, né? Porque a gente vê muitas pessoas que vão à igreja adorar ao Senhor, mas a sua forma de andar na sua casa, na sua família, no seu trabalho, não condiz com aquilo que diz. Porque isso é uma preparação para voltar aonde o Senhor, da onde a gente vem, né? Nós não somos deste mundo. E aqui diz o quê? Estando preparado para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E nós não vamos de qualquer jeito. Há um processo. Então, para a gente entender esse processo... Mesmo, né, pastor? Porque o livro de Tessalonicenses já preparou os irmãos da época de Tessalônica já para, né, o que queria dizer, né? O livro de Apocalipse, que já fala muito aqui, né, sobre arrebatamento, sobre tudo isso, né? Preparando o povo da época. Ou seja, já estava realmente assim, num processo de santificação do povo para que estivesse preparado. Jesus vai buscar uma noiva adornada, né? Tem marco. Né? Sim. Então aqui, esse livro já estava preparando. Então aqui nós temos... Não sei se eu concordo. Sim. Então aqui nós tiramos uma foto de um cristão que passou por vários processos. O processo do reconhecimento, se arrependeu, confessou Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador naquele momento,
naquele momento que ele percebeu que verdadeiramente ele teria que mudar a sua forma, mudar o seu jeito, porque para que a gente se aproxime de Deus é como se fosse um hino. A gente tem que estar com o nosso positivo, o nosso negativo ligado ao positivo de Deus, né? Então, nesse negativo que o imã, positivo, ele repulsa, né? O negativo e o positivo eles se atraem, né? Então, naquele momento, o negativo que nós somos, para se achegar ao positivo, que é Deus. E para que isso aconteça, ele precisa entender que, às vezes, a forma que ele foi criado, às vezes, aquilo que ele recebeu de informação, não vai ajudá-lo, né? Claro que tiramos a criação, que os pais foram maravilhosos, né? Mas tem coisas que vieram na nossa criação que as coisas não foram tão boas. Então, a gente precisa entrar assim, no receituário genético de Jesus e esperar dele o quê? Exatamente uma análise clínica daquilo que ele quer mudar na gente. Isso que realmente faz com que ainda nós, de alguma forma, como diz, né? Estejamos doentes. Faz com que, né? A gente, como eu posso dizer assim, viva a plenitude, né? Às vezes, como fazer informação. E essas informações é que muitas vezes atrapalham. Então, o que entende, né? O corpo é fácil de identificar. Se você for lá em Gênesis 3:19, dá uma lidinha aqui, 19. Então, se você olhar, é fácil de distinguir na tricotomia, né? O corpo, né? O corpo físico. Por quê? Porque, na luz da Bíblia, entendemos que o homem é corpo, alma e espírito. Mas nós sabemos que, através dessa tricotomia, significa aquilo que é dividido em três, porque se divide em tomos, né? Então, eles têm algumas diferenças. E é isso que a gente vai entender. Por quê? É uma relação do homem com o seu corpo, com a sua alma e com o Espírito que Deus concedeu. Né? O Espírito que um dia voltará para Deus. Então, a gente precisa entender exatamente essa parte. O homem, muitas vezes, era entendido como dicotomo. Né? Também alguns salmos você vai falar sobre a alma e o corpo, e havia um não entendimento, né, sobre o que era. Não havia um entendimento do que era isso. Mas vamos lá. Completando o que eu falo, muitas vezes foi entendido que espírito e alma é a mesma coisa. Exatamente. Ao longo dos anos, o estudo aprofundado, chegou à conclusão que não é assim. Exatamente. Aqui falou sobre o espírito, ele espírito também. Exatamente. Não for do teu rosto, comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela fosse tomado. Porquanto és pó, eu posso te tornar. Então, se você quiser ler no 18 e 20, assim, para concluir, dá para a pessoa entender. Assim, o partido 17 é melhor. E Adão disse, porquanto deste ouvida a voz de tua mulher, e comeste da árvore que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida. E 18, espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. Ou seja, ali Deus, né, mostrando a consequência da desobediência de Adão. Exatamente, ali eles erraram um alvo, né, porque na criação o Senhor tinha o quê? Um propósito de o homem e a mulher andarem com ele. Né? E no decorrer do capítulo 2, a gente percebe que Deus conversava com
primeiramente para Deus, depois tem a anestesia geral que Deus criou. E aqui, naquele momento, a gente percebe que Deus fez a costela do homem, criou a mulher, e aí havia o quê? Uma interação entre um casal que tinha somente o quê? De cuidar daquilo que Deus tinha criado. A questão de que da costela, que tem que andar lado a lado. Né? Exatamente. É isso que simboliza. E aí você entende que eles não tiveram que plantar, não tiveram que fazer nenhum tipo de criação, né? Foi tudo preparado. Então, aquilo era somente uma forma que eles teriam que preservar e cuidar daquilo que Deus tinha colocado nas suas mãos. E outra coisa, havia o quê? O que eles poderiam fazer e o que eles não poderiam fazer. Naquele momento, a gente percebe que Adão não foi verdadeiramente o varão que teria que ter uma posição um pouco mais correta, né? Mas ele deixou. Mas nós vemos que depois desse caso, né? Todos já conhecem essa história, se cobrirem com folhas, ficou com medo que Deus, porque viu a voz do Senhor, nos escondemos, tal. Justificativas e justificativas. E a vergonha. A vergonha, porque eles não tinham, naquele momento, essa consciência. Né? E aí tem o quê? É quebrada uma aliança com Deus. A primeira aliança quebrada com Deus. E nessa quebra de aliança, a gente percebe que o casal, durante a expulsão do Éden, tiveram problemas. Mas antes da expulsão, Deus determinou para cada um, naquele jardim, um efeito, uma consequência. Né? A serpente, o homem, a mulher. Então, primeira ordem de Deus, se você comer deste fruto, né, que é o fruto do conhecimento do bem e do mal, morrerás. Né? Ele já estava sendo imposto a primeira lei da semeadura. E também a questão principal era a reciprocidade. Você pode ter tudo a seu alcance nessa aqui. Então, naquele momento, você percebe que ele deixou a esposa tomar uma atitude de curiosidade, não vamos entrar nesse momento, mas, na consequência, se comer este fruto, morrerás. Né? Adão e Eva não morreram imediatamente. Eram para ser homem e mulher eternos, andando com Deus. E essa morte é fechamento de um relacionamento com Deus. É como se fosse, assim, a partir daquele momento, começou a ter a influência não só no habitat do homem e da mulher, como na vida deles. Se eles tinham uma saúde perfeita, começaram a ter problemas. Se as plantas tinham algum tipo de qualidades que provavelmente tinham cheiro, né, odor, tal, etc., começaram a ter espinhos. Né? E começou a haver o quê? Começou a haver o quê? A manifestação daquilo que foi colocado para não fazer, a manifestação da morte. Então, a morte, ela começou a imperar naquele momento. Os homens e mulheres foram nascendo, cada ano diminuía o seu, tem aquele aparelhinho que você vira de areia, eu esqueci o nome, mas daqui a pouco eu lembro. Então, isso, obrigado pela ajuda. Então, naquele momento, você começa a ter uma virada na vida do homem e da mulher que contaminou todo o ser humano. Então, aí você entende qual é a morte que eles estavam sendo fadados. A morte espiritual, a morte do relacionamento que eles tinham com Deus. Você costuma falar, né, assim, por exemplo, Jesus, ali, perdoou a história.
Ali perdeu o Wi-Fi, ali houve assim, um Conexão, rompimento. perdeu a conexão. Então, naquele momento, você entende. Aí, se você for a mesma, agora, já no Novo Testamento, você vai para o 1 Coríntios 15, dos 54 a 58, onde Paulo começa a falar sobre o quê? Uma nova vida, uma vida ressurreta. Né? Falando à igreja de Corinto, a primeira viagem dele, escrevendo sobre a ressurreição. Achou aí? Coríntios 15, 15, a partir do 54. isso. Dá início à leitura. E quando isso que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, isso que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprir-se-á a palavra que está escrita: carregada foi a morte na vitória. Vai no 50, que eu acho que a gente começa a entender melhor. E agora eu digo isso, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. 52. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. 53, porque convém que isto que é corruptível se revista de incorruptibilidade. Isso que é mortal se revista de imortalidade. Então, o que ele estava, Paulo, dizendo, os homens naturais não podem herdar o reino de Deus, mas podem e irão entrar nele se estiverem em Cristo Jesus. Então, o homem natural não entende isso. O homem natural, ele não consegue entender isso. Só quando eles tiverem um encontro com Cristo. Eles herdarão a esfera terrestre no reino universal de Deus. Tá? Quando eles se converterem, quando eles entenderem que Deus quer tirar o ser humano da esfera natural. E aí a gente vai entrar nos limites do que é o corpo, o que é a alma, o que é o espírito. Porque o ser humano, para que ele saia da dimensão natural, ele precisa ter uma vida de conhecimento de quem é o seu Criador, de quem é aquele que o amou e deu o seu único filho para ele. Ele precisa entender quem é este Deus que não desiste dele em nenhuma situação. Ele precisa entender que este Deus, ele era o credor, mas ele trocou a forma de ser credor. Ele trocou a forma pela forma do caráter dele, o amor, entregando seu filho por uma missão de muita tristeza naquele momento do Lama Sabachthani, que o filho clamou na cruz do Calvário. Então, meu Deus, por que me desamparaste? Exatamente. Então, foi pago um alto preço. Não é um preço de tirar todas as riquezas da terra e chegar lá, né, no banco de Deus e falar, não havia riqueza maior e preciosidade maior do que a vida de um Deus que se humilhou e desceu à terra. Para quê? Para se tornar igual a nós, mas inferior ao Pai. Até um filho lembrando o que costuma estar nas conexões, né? O antigo. Eu sei que foi pago um alto preço, exatamente. Para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus. O que foi? Você lembra? Ele pensava em mim, ele pensava em ti, pensava em nós. Eu vou muito lindo, né? Fala sobre, né? A união nós, em Cristo, através do sacrifício da cruz. E quando você vê que
Paulo escreve sobre corrupção e incorrupção, que ele diz que, que ele fala sobre corrupção hoje é uma coisa muito falada, principalmente na política, né? A gente, infelizmente, né? Muito falada na política. A gente associa, né? Exatamente. Então, a corrupção é a forma de você andar de uma contrária a Deus. A naturalidade do homem, né? A forma natural do homem de andar, baseado nos seus conceitos e as suas emoções, não é a forma que Deus planejou no início para que ele pudesse, Adão e Eva, entender que haveria o quê? Uma grande cisão desse relacionamento. Então, a corrupção é quando eu não consigo atingir os objetivos daquilo que a palavra de Deus quer que eu atinja. Então, é a forma humana e carnal. E nós vamos entrar agora na questão do corpo, né? É uma forma que o homem, ele na sua limitação, ele tem que escolher qual é a forma que ele quer andar, né? Então, a corrupção, muitas vezes, né, se a gente fala na política, é você tirar aquilo que não é correto. Exatamente. Você percebe que naquele momento você está o quê? Beneficiando a você e prejudicando os outros. E quando você entende que as duas colunas principais do cristão é amar a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, de todo o seu corpo, e depois amar o teu próximo como a ti mesmo, são as duas colunas que estabelecem aquilo que Deus espera do ser humano, né? Tem pessoas que gostam de fazer o bem, mas não querem fazer o quê? Não querem fazer aquilo que Deus quer que faça, que é um amor e uma gratidão do que Deus fez por eles. A pessoa ela anda de acordo com a sua vontade, ela anda de acordo com com os seus sentimentos. Ele não anda de acordo com a vontade de Deus. Não a submissão. E corrupção, nada mais é isso, né? É fazer aquilo para deleite, né? O próprio deleite, na verdade. Então, sempre o que é? É uma ganância, né? A corrupção, sempre trazendo benefício próprio. Então, a corrupção tem que ser colocada totalmente de lado. A corrupção tem que ser extinta do ser humano. E a incorrupção tem que tomar o lado que é o lado certo para você ter um relacionamento com Deus. Então, assumir o lugar de ressurreto é assumir uma posição de incorrupção. Você não faz aquilo que você quer fazer. Mas, pastor, você é um boneco? Você ou não? Não. Você sabe que a cruz está vazia por você. Alguém tomou o teu lugar, se assim você pudesse substituí-lo. Jesus Cristo. Mas naquele momento você tem que entender que para você herdar uma nova vida, um novo tempo com Deus no lugar celestial, você tem que passar por processos de onde um dos processos é você ser incorruptível. Então, Paulo tem essa revelação, né, que ele fala assim, nem todos morrerão fisicamente, mas alguns serão transformados à imagem daqueles que morreram, né? Os filhos serão transformados da mortalidade para a imortalidade, tão rapidamente quanto os mortos serão ressuscitados para a imortalidade. Então, o que ele está dizendo? Que a primeira morte, né, para a pessoa que está viva, quando não conhece Deus em Cristo, é
a morte espiritual. Então, ainda há chance. A misericórdia de Deus ainda está rondando essa pessoa. Então, a morte espiritual é um estágio que ainda há misericórdia. E a misericórdia do Senhor é a razão de nós sermos consumidos. Aí você tem a outra morte, né? Quando você passa para a morte física, acabou. E essa questão de ser através da alma, eu costumo falar que a alma é seu acerto de conta. É com ela que você vai realmente prestar conta com Deus. Exatamente. Ela tem que estar unida com o Espírito. Né? É o Espírito que você vai voltar a ter a comunhão. O Espírito do amor, através do seu arrependimento, né? Que você aceita a Cristo como seu Senhor e Salvador, esse Espírito ele volta à vida. Né? E aí se une com a alma, e aí começa essa transformação que nós falamos no início, a regeneração. Através do Espírito unido com o Espírito Santo, através do Espírito que vai moldando a sua alma. Aí, toda com a palavra, a sua busca, o conhecimento, o seu novo andar com Cristo, aí realmente, permitindo que o Espírito Santo, né, ele que é o agente, né, assim, a pessoa, né, essa é a pessoa, né, da Trindade, mas ela que vai ser, como nós costumamos falar, o empreiteiro. Exatamente. Ele que vai trabalhar no interior do homem. Diz um homem, e no homem, mulher, enfim, o ser humano em si, né? Que haja essa regeneração através da alma. A alma, o que é? Onde está a vontade, os sentimentos, assim, o livre-arbítrio do homem está tudo contido na alma. Sim. A partir do momento que ele dá permissão, o Espírito Santo começa a... Aí a gente vai entrar naquilo que nós estamos falando em Hebreus 4. Abre lá em Hebreus 4, 12. Vamos lá? E nós temos alguns minutos para terminar aqui. Estou vendo aqui. Então, aquilo que você falou, Diácono, que a Bíblia, em alguns momentos, falava sobre alma e espírito como se fossem idênticos, como fosse sempre uma só, né? Mas aí, através dessa passagem, a gente percebe que o escritor de Hebreus, como Paulo lá em Tessalonicenses, mas de uma forma agora como cirurgião, ele diz assim, pode ler. Texto muito conhecido, né? Hebreus 4:12, né? Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais penetrante do que a espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito. Espírito é minúsculo, né? Espírito humano. E das juntas e medulas. E é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então, você vê, juntas e medulas, já é corpo, né? Então, você entende que a palavra de Deus, ela é mais penetrante, como fosse um bisturi cirúrgico, né? É uma espada de dois gumes e penetra até a divisão da alma e do espírito. Então, há uma separação, certo? Quer dizer que ela penetra o mais íntimo do ser, né? Exatamente. Então, a gente começa a entender que o corpo atua numa dimensão física, certo? E aí, nós temos que entender que, né, o espírito homem entra em contato com o Espírito de Deus, né, que esse é o Espírito que letra minúscula, né, e quando você tem o nosso Consolador, né, o empreiteiro da criação, o Espírito Santo, ele trabalha junto para o quê? Para entrar em contato conosco, para que a nossa alma seja tratada, né? A nossa alma é aquilo que são situações que você tem desde a sua criação, né? Desde o DNA, e quando você é gerado no ventre da sua mãe, você tem informações lá dos seus pais, muitas vezes deixam ele, pais que tinham alguns problemas, né? Passam, parece que não, é tal pai, tal filho, parece que, né? Então, até comentado. As mesmas características. Mesma característica. Caráter, né? O caráter, não a fisionomia. Assim, né? Então, pode
comportamento, né? Desde pequenininho parece o pai, não sei o quê. E aí você vai entendendo que as pessoas precisam ser tratadas. E o melhor tratamento é aquele que te conhece desde o ventre da nossa mãe, que conhece desde o ventre da sua mãe, que tem nas suas mãos o seu, não só o DNA, mas as suas identidades, sabe as suas situações, suas tristezas no decorrer. Então a alma começa a passar o quê? Ter aquelas informações, e informações na criação, na sua escola. Então a alma ela vai mais aqui, para o intelecto. Exatamente. Vai para o intelecto. O espírito vai mais pelo coração. Né? E por isso que há essa ausência no homem, esse vazio, né? Por conta do seu espírito estar fechado, né? Nós falamos há pouco, morto, né? Sem a presença de Deus. Sim, sim. Então fica só, como o senhor falou, fica só na superfície, né? Na alma. Né? E aí a gente vai lá para João 3 para a gente finalizar, né? Uma passagem bem conhecida, mas quero começar pelo versículo 7, o livro do apóstolo João. Só antes de Diga aí. Só mais uma ressalva no verso 4:12, os comentários da minha Bíblia dizem o seguinte, né? Que tem dois, porque tem dois gumes, né? E corta. Tem ou para nos salvar, ou para nos condenar à morte eterna. A palavra de Deus tem esse poder. Né? Exatamente. Por isso, nossa atitude com a palavra de Deus deve ser a chegarmos a Jesus, o nosso sumo sacerdote. Amém. João 3:6 é melhor, começar 3:4. A conversa do Evangelho de João, quando um dos seus líderes judeus procurou Jesus, Nicodemos, né? Um grande conhecedor do Torá, um grande conhecedor dos escritos, né? As crônicas dos reis. Então, lá no capítulo 3, versículo 4 em diante, a gente tem um bate-papo, né? E ali diz... Capítulo 24, né? Disse-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu, na verdade te digo, aquele que não nascer da água e do Espírito, agora em letra maiúscula, não pode entrar no reino de Deus. Aí o 6 fala, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Olha só. Então aqui nós vamos começar mais para frente a passar o bisturi e entrar nessa posição de nascer da água, né? E do Espírito, né? Então, esse é um ponto que Nicodemos não estava entendendo. Aqui, né, a questão da nascer da água, Deus já estava falando sobre, né? A respeito, né, da regeneração. Né? Sim. Está se referindo à obra purificadora do Espírito Santo. Aquele que João Batista falava, né? Novo nascimento. Arrependei-vos, raça de filho. É chegar da hora, né? É chegar no momento. Jesus falou, né? João os batizou com água. Mas eu os batizo com o Espírito Santo. Ele falou, eu batizei com água, mas virá um que batizará. É o próprio João. Falou Jesus Cristo. João Batista falou. Então, a gente tem algumas coisas para fincar, né? A gente deu uma introdução, batemos lá, batemos cá, voltamos para cá, viemos para lá, mas vamos começar a estabelecer pontos do espírito, da alma e do corpo. Amém? E aí nós terminamos aqui. Opa, ali. Nós terminamos aqui nesse começo, né? Amém. Um estudo diferente. Eu estou até constrangido aqui, me dá até um friozinho na barriga. São dois, né? E com responsabilidade, né? Eu sei que vai ter que ter uma passadinha de lustramóvel aqui dentro, né? Porque a gente dá uns erros de verbalização, né?
até de locução, então algumas coisas serão ajustadas, né? Quero passar com uma peneirinha, uma edição, né? Uma edição que Senão não anda, né? Então, nossa a produção abençoada aí vai se encarregar disso, né? amém. Com muita maestria, né? Que estão fazendo Excelência com através das zelo. conexões, né? Que nós temos visto. Verdade. Realmente só de parabéns, né? Nossa produção. Amém. Parte de marketing. Amém. Vamos orar rapidinho? Vamos lá. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós nos colocamos diante de Ti mais uma vez e queremos Te agradecer este momento, Pai, esta oportunidade. Eu sei que é o primeiro de alguns montões de lives que nós vamos começar a fazer. E, Senhor, que neste momento o Senhor venha fazer o seu tratamento conosco, um tratamento principalmente interior, um tratamento de preparação, um tratamento de zelo, porque nós temos zelo pela tua obra, mas zelo em tudo que fomos expor aqui, da forma que vamos nos expressar, do jeito que as pessoas entendam e vejam que verdadeiramente estamos aqui unidos para aprender. Eu aprendendo com o Diácono Nelson e aprendendo com algumas perguntas que vocês poderão fazer nesta oração que eu estou fazendo, juntamente com o Diácono Nelson, juntamente com a equipe aqui, em nome de Jesus, mas que o Senhor venha, Senhor, tirar tudo aquilo que é aresta, que precisa ser ajustado. Sim. E que este momento, nesta gravação que nós estamos fazendo, o Senhor venha colocar a tua boa mão para que chegue a lugares que nunca pensamos, Pai. Para salvação, para cura, para libertação, para tratamento e para conhecimento da tua palavra. Pai, porque como o Senhor falou no livro do Evangelho de João, em capítulo 8, diz: se permanecermos na sua palavra, verdadeiramente seremos os seus discípulos e conheceremos a verdade, e esta verdade vai nos libertar a cada dia, em nome de Jesus, Pai. Faz, Senhor, o teu operar, o teu agir, da sua forma, da sua plena vontade, em Cristo Jesus. Amém e amém. O Senhor abençoe vocês, uma semana abençoada, uma semana cheia do amor e da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. A paz do Senhor. Amém. Posso dar os pais do nosso filho, pastor Ricardo. Uma semana a todos abençoada, que o Senhor venha abençoado ricamente. Tá? E obrigado mais uma vez pela equipe que nos ajudou e por estarmos aqui, que aprova o Senhor por essa oportunidade. Amém. Agradecemos e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.